Fala aí, galerinha. Boa tarde. Professor Júlio na área para dar continuidade ao nosso trabalho. Aqui, dessa forma, né? Como eu fiz da outra vez, com os slides, a mesma coisa. Lamentavelmente, vou ter que sair um pouquinho da frente para poder fazer o comentário, senão a imagem fica distorcida. Nós vamos trabalhar hoje litosfera, nós vamos trabalhar solo. E depois do vídeo, eu quero que vocês realizem as tarefas do livro, da página 57 a 61, sem a necessidade de fazer o trabalho em equipe, tá? Esses exercícios, se vocês tiverem necessidade de acionar a internet, sem problema nenhum, pode acionar. Mas eu gostaria que eles fossem feitos hoje. No final, tem uma experiência. Então eu vou mandar um outro vídeo, eu realizando essa experiência com vocês. Amanhã, eu mando o gabarito de todos os exercícios que eu estou passando para vocês e ainda devo mandar um documentário que é bastante interessante, não é muito longo não, tem 6 minutinhos, vai ser muito legal. Então vou começar a realizar o trabalho aqui passando os slides, explicando para vocês, ok? Vamos lá então. Olha só, nós vamos falar da litosfera, o solo. Quase tudo que comemos vem do solo. É claro que a gente usa carne, muitas pessoas usam carne, né? E não vem do solo, mas também dependem do solo. O solo é a base de toda a nossa alimentação, um bom percentual vem do solo. Além disso, ele nos dá matéria-prima, para, por exemplo, fabricar roupa, fabricar móveis. Eu vou lá com madeira, eu vou fazer um móvel, né? Entre outras coisas. Agora, o que existe no solo? O solo ele é formado pelo desgaste de rochas. Como é que essas rochas são desgastadas? Pelo intemperismo. O que é intemperismo? Ação de água, da chuva, do vento, temperatura, fungos e bactérias, que eu já estou colocando aí para vocês, certo? Mas o solo, eles são pequenos pedaços de rochas. O resto de vegetais e animais servem de alimento para os fungos e bactérias, que são chamados de decompositores. Então, essa decomposição também vai dando a origem a um novo solo. Essa decomposição, por exemplo, forma um solo escuro, que é chamado de humus. Ali tem muito nutriente, né? O que mais que a gente pode falar do solo? O solo, eu tenho um solo que é chamado de mineral, que é a parte orgânica. E tem um solo, ele é formado por desgaste de rocha, mas tem muita matéria orgânica, né? Resto de vegetais, resto de animais, isso tudo vai dando origem ao que a gente chama de humus, ok? Nesse solo, a gente tem diversas camadas, como aparece aí, ó. Eu tenho uma camada superficial, onde estão ali os vegetais, né? Algumas rochas. Lá no final, no finalzinho, a gente tem a rocha matriz, que é a rocha que dá origem a esse tipo de solo. E no meio tem fragmentos de rocha e a gente ainda encontra as minhocas, bactérias e outros organismos que a gente não consegue ver a olho nu. A gente precisaria de ter um microscópio para enxergar esses organismos. Agora, os solos podem ser classificados, né? O tipo de solo, ele depende de vários fatores. Mas que fatores são esses? O tipo da rocha matriz, se ela é magmática, se ela é sedimentar, se ela é metamórfica. O clima da região, a quantidade de matéria orgânica, vegetação e até o tempo que ele leva para ser formado. Agora, quais são os solos que a gente conhece? Arenoso, por exemplo. Solo arenoso. Ele apresenta em torno de 70% de areia. Eles secam muito rápidos e são permeáveis. O que é permeável? Ele permite a passagem de água com muita facilidade. Então, no momento que a água cai nesse solo, ela arrasta os sais minerais, né, e os nutrientes. Quer dizer, o solo, na realidade, fica sem nutrientes ou pouco nutriente. Aí eu tenho o solo argiloso. Ele é argiloso quando tiver entre 35% e 60% de argila. Acima de 60% são chamados de solos
muito argilosos. O solo argiloso é menos permeável que o arenoso, quer dizer, ele segura um pouco mais a água, né? Ele mantém um pouco mais dos nutrientes e permite o crescimento de algumas plantas. É claro que a planta, algumas plantas nascem em determinado solo, outras não. Isso depende da planta, né? Eu tenho um solo que é chamado de humífero ou orgânico, que a gente chama aí de humus, ok? O humus é onde tem as minhocas, né, que elas fazem um buraquinho e permitem a entrada de oxigênio e até a quantidade de água também é maior. Eu tenho solo mineral, ele apresenta material mineral, minérios. E o solo humífero, ele tem boa circulação de ar, muito nutriente para a planta, muita água para a planta. Cada planta gosta de um determinado local, de um tipo de solo. Por exemplo, o coqueiro, ele nasce em terrenos arenosos. Muitas vezes você vai à praia, você vê que tem um coqueiro ali no meio daquela areia que não tem quase nutriente nenhum, né? E deixa passar pouca água. Na realidade, o coqueiro ele absorve água com muita facilidade, o que permite ele fazer esse crescimento, né? Agora, como é que a gente prepara o solo? Como a gente deve preparar o solo para utilizar ele? Quando o solo está muito duro, nós podemos arar, lavrar. Ele é remexido com auxílio de um arado, né? Que é uma máquina, uma espécie de um tratorzinho que vai passando ali e vai fazendo essas valinhas, quer dizer, vai trazendo para a superfície o que estava mais profundo. E assim a gente vai remexer nesse solo, certo? A semente, ela é colocada nos buraquinhos que são feitos, né? E às vezes é coberta até com palha para evitar o impacto de chuva, de sol, etc. Mas o importante às vezes é arar esse solo para mexer nele, para o material que tiver mais no fundo vir para a superfície, e aí eu vou ter uma plantação com resultado melhor, né? Os nutrientes. Quando a gente não tem um solo legal, a gente tem que adubar. Um solo pobre em nutrientes, a gente utiliza o adubo. Agora, eu tenho dois tipos de adubo. Eu posso fazer uma adubação mineral ou inorgânica, que seriam os fertilizantes sintéticos, que a gente compra na loja, né? Ou eu tenho ainda adubação orgânica, que seria resto de folhas, animais, né? Pode até se usar aí alimentos para a gente produzir uma matéria orgânica e fazer um solo melhor. A gente tem também as minhocas. As minhocas produzem o humus com suas fezes e cavam túnezinhos, como eu já falei para vocês, que permite a melhor passagem de ar e de água, né? Agora, como usar água no solo? Eu tenho dois processos, um processo de irrigação e o outro de drenagem. A gente vai irrigar quando o solo não tem água. A gente vai drenar, certo? Quando o solo está com excesso de água. A imagem aí mostra alguns fertilizantes. Essa pessoa está com fertilizante na mão, não seria legal usar assim, né? E o solo embaixo seria o humus. Aí seria o adubo orgânico, com resto de folhas, alimentos e etc. Aí seria o adubo, né, que a gente chama de humus de minhoca, para misturar lá no solo, para melhorar a situação desse solo aí, né? Eu ainda tenho aí, ó, a questão da gente estar regando, né? A gente rega nossas plantinhas, entendeu? E assim o que acontece? Vou molhando esse solo, por exemplo, provavelmente ele não tem água, então a gente tem que jogar a água para poder molhar as plantas. E se eu for drenar, eu utilizo uma espécie de valas desse tipo, que o excesso de água que está ali no solo, ele vai sendo retirado, ok? Muito bem. A gente tem ainda como recuperar o solo através de plantas. A gente chama de plantas leguminosas, feijão, ervilha, soja, lentilha, etc. Essas plantas, elas não tiram nitrogênio. Pelo contrário, ela enriquece com essa substância. Então, ao invés de eu usar, às vezes, depende do solo também, né? Mas ao invés de eu usar, às vezes, um adubo,
eu planto determinados vegetais como esse que está passando aí na imagem, que na realidade eles vão nutrir o solo e aí eu não uso nada sintético para melhorar esse solo, né? Agora, problemas na conservação do solo. O que seria? A gente tem erosão, a chuva, né? Temperatura, a água, onda, ação de bactérias, tudo aquilo que eu falei para vocês, desgasta o solo e vai formando uma espécie de valas. Aí na foto dá para ver bem o desgaste. Isso é chamado de erosão. Isso é um problema para o solo. A gente ainda tem também um assoreamento, tá? Que seria a barragem aí, ó, na lateral, o solo ele vai correndo para dentro do rio. Ele vai se desmanchando e correndo para dentro do rio. O que acontece? O volume ali, o espaço onde a água corre vai diminuindo e muitas das vezes causa, né, enchente e afeta uma população que mora aí na beira desse rio, certo? Mas como é que a gente faz para evitar a erosão? A gente tem aí o terraceamento, por exemplo, ou cultivo em terraço, que é essa foto que eu estou mostrando para vocês. Utilizando esse tipo de plantação, aí forma de plantar, a gente evita um desgaste e o resultado de colheita é muito melhor, ok? Queimadas. O fogo destrói, além da vegetação, né, aquela vegetação que já foi colhida, mas fica alguma coisa, ele destrói toda essa vegetação e os micro-organismos que realizam a decomposição da matéria orgânica. Quer dizer, com o tempo, a quantidade de sais minerais e outras substâncias também diminui, deixando o solo pobre, sem nutrientes. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Adubar ou entrar com aquela plantação de algumas leguminosas para amenizar esse dano, né? E os agrotóxicos? Bom, os agrotóxicos eles são utilizados para acabar com as pragas, né? Eles são chamados de defensivos, né? Defensivos agrícolas. Mas eles são, na realidade, agrotóxicos. Isso faz mal. Um excesso, se não se trabalhar com uma quantidade correta desses agrotóxicos, a gente pode até piorar a situação do solo. E para aí a queimada, e para os trabalhadores que vão aplicar esse agrotóxico, eles têm que usar roupinhas especiais, eles precisam estar bem protegidos, porque na realidade esses agrotóxicos são venenos, ok? Então a gente para aqui a foto dos agrotóxicos, você vê que as pessoas estão utilizando aí roupas, máscaras e etc, né? A gente vai parar aqui, vocês vão partir para o exercício, mas vocês vão assistir um outro vídeo que eu vou fazer agora, que vai ser com a parte lá da experiência que está no livro de vocês. Então eu vou fazer, só que eu vou usar areia, vou usar argila e não vou usar mistura, eu vou usar o humus, ok? Aí vocês observem isso, façam anotações de vocês e depois, na medida do possível, vocês vão responder o que está lá no livro, ok? Então tá, já estou voltando no outro vídeo, hein?